Fala galera, boa tarde, começando mais um episódio do nosso podcast, episódio número 5. Estou aqui com dois caras fenômenos, que é o Vanberto Teixeira e o Vibrantin. Gente, eu vou deixar eles se apresentarem e nós vamos falar um pouco sobre os projetos deles. Um abraço, muito obrigado pela receptividade, pelo convite. A nossa biografia, a minha principalmente, é uma biografia muito simples, né? Muito árdua, a gente batalhou muito para a gente chegar até aqui. Então, eu sou um garoto que veio para jogar futebol, para tentar a independência financeira para a família no Democrata. Ficamos lá de 91 a 95, infantil, juvenil. Aí, quando a gente viu que não tinha mais condição, a gente esperava uma situação, veio outra. Aí a gente se desligou do Democrata, mas a quem eu agradeço aqui, a diretoria da época, principalmente o Humbertino, que me acolheu com muito carinho. Eu, o menino do interior, que larguei a família, larguei estudo à época e vim tentar a sorte. Aí eu me ingressei à Rádio Cultura, a quem eu agradeço o Geraldo Alves Padrão, que me deu moradia, me deu comida, e eu fui aprendendo ali, e através da Rádio Cultura, posteriormente, eu vim a fazer todas as coberturas de futebol que eu sonhei, de Campeonato Mineiro à Copa do Mundo. Trabalhei na Rádio Muzirama, Rádio Exclusiva de Pompéu, ETV, nos áureos tempos da ETV de Sete Lagoas, Alterosa, Band, e hoje a gente está na TV Gerais com o Sacode Minas, 4 anos de Sacode Minas no ar, e eu fiquei na Muzirama, no programa Muzirama Premiada, 8 anos aos domingos, de 1h da tarde até entregar para a jornada esportiva. Sou pai de 3 filhos, a Poliane hoje é enfermeira, casada, mora no Paraguai. Tenho o Davi, vai fazer 10 anos agora, dia 27, e o Telzinho, que fez no último dia 14, 4 anos. Sou casado com a Elaine, psicóloga. Tenho uma clínica chamada Ressignificar e sou idealizador do projeto Visão para Todos. A gente atende 4.000 pessoas carentes por ano no nosso projeto visual. A pessoa, além de ser diagnosticada ali com alguma situação, ela é encaminhada, se precisar, para cirurgia de graça, de catarata, glaucoma e tantas outras. Então é um recorte da nossa biografia, mas fica aqui a minha eterna gratidão a todas as pessoas que me ajudaram. Eu sou um garoto que veio de Curvelo, com 14 para 15 anos, com uma mão na frente e a outra atrás, e hoje, graças a Deus, a gente é um comunicador, um jornalista bem conceituado, um empresário, a gente gera emprego. Então eu agradeço aqui a todas as pessoas que me acolheram e que me ajudaram. Obrigado, Vanberto. Agora vamos para o Vibrantin. Tudo bem, Jean? Boa tarde. Boa tarde, Vanberto. Um abraço ao pessoal que está nos assistindo aí. Eu sou de Belo Horizonte, né? Nasci em Belo Horizonte e eu sempre tive 2 atividades, que é na área de seguros, planos de saúde. Um belo dia eu queria trabalhar na televisão. E aí eu comentei com meu pai, né? Aí meu pai falou, olha, procura o Afonso Alberto. O Afonso Alberto, ele é dono do BH Esportes, lá em Belo Horizonte, é um programa esportivo. O Afonso Alberto, inclusive, é pai do Edu Panzi, da Rádio Itatiaia. E aí eu liguei para o Afonso. Afonso, aí meu nome é Arthur, eu sou filho do Alberto e tal, e eu queria que você me desse uma oportunidade na televisão. Então vai lá no estúdio e tal, a gente faz todo dia. Aí eu fui. Cheguei lá, estava lá Paulo Roberto Pinto Coelho, outras pessoas e eu menino mesmo. E aí, cara, eu ficava assim, horrorizado de ver os caras, né, já mais velhos e tudo, e eu menino, né, no meio. Os caras só acabando comigo, né, como se diz. Aí eu fiquei um tempo lá, depois eu fui trabalhar com Orlando Augusto, jornalista Orlando Augusto, que foi da Bandeirantes,
ele tinha um programa que chamava, era do Cruzeiro, todo sábado pela manhã, vou lembrar o nome aqui. E o Orlando até que me ensinou, falou, olha, anote tudo, porque se você for depender da sua mente, da sua memória, na televisão você vai passar aperto, anota tudo. Pega um papel, traz um papel, e eu peguei essa mania de papel, daqui a pouco eu vou mostrar aqui também. E aí eu fiquei um tempo com ele, chamava Clube do Meu Coração. Aí, um certo dia, eu estava lá no Mineirão, o Rogério Correia era o apresentador do Alterosa Esporte. Eu falei, Rogério, eu queria ser reserva do Neuber, porque o Alterosa Esporte antigamente era de segunda a sábado. E eu falei, olha, deixa eu ser reserva no sábado, porque aí o Neuber descansa, e o Neuber, inclusive, era de Sete Lagoas. Eu não sabia. O Neuber era natural de Sete Lagoas. Faleceu, na né? pandemia, né? Grande E não, ele faleceu até de infarto. Não foi de Covid, não. Foi não. Infarto. Foi de infarto, Foi na pandemia, que na isso eu lembro, pandemia, né? foi na pandemia. E aí o Rogério falou, vai lá. Aí eu fiz um testezinho lá. Falou, então você vai vir todo sábado. Aí o primeiro sábado que eu fui participar, eu fui no banheiro com diarreia umas 5 vezes. Nervoso. Nervoso, né? Porque, poxa, e na época eu peguei Alterosa Esporte os tempos de ouro, que era Dudu, depois veio Dadá, aquela turma toda, o Toledo sempre esteve presente, já em bala. E aí todo sábado a gente fazia, né? Aí o Neuber tirou férias uma vez, eu fiquei substituindo, mas na época eu competia com o Dudu e com o Toledo. Dudu, para mim, é um dos maiores comunicadores do rádio. Para mim, o Dudu não tem para mim melhor que ele. E o Dudu acabava comigo, o Toledo muito mais ainda, que o Toledo você foi sacana. E a torcida do Cruzeiro chega reclamando, né? Pô, esse cara não sabe defender o Cruzeiro, não sabe defender o Cruzeiro. Aí beleza, o Neuber voltou de férias, eu continuei, depois o Neuber saiu, que ele foi concorrer a uma vaga na Câmara Municipal em Belo Horizonte. E o pessoal tinha avisado ele, Neuber, se você for, você não volta. E ele bancou, foi, não ganhou e não voltou. E aí eu fiquei um tempo e os caras ainda continuando acabando comigo. Aí eu saí, entrou Marcelo Somuti, depois entrou Bauchita também. E eu estava na minha, tinha outras coisas, né? Tinha minha loja da Unimed, que eu era franqueado da Unimed BH. Eu tinha uma loja de vendas. Aí um belo do dia, o Leopoldo Siqueira me falou, ó, a gente precisa de você para poder substituir o Bauchita. O Bauchita vai ser mandado embora e aí você fica lá um tempo. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu fui para lá e aí eles começaram a fazer alguns testes de substituição na bancada. Só que eu voltei diferente. Por quê? Porque nesse período que eu saí da Alterosa, eu fui para a Rede Super de televisão, que é da Igreja Batista da Lagoinha. O pastor Márcio me concedeu lá um horário toda segunda-feira de 9 às 10 da noite. Então eu era o apresentador do Papo de Esportes, que é meu, eu registrei esse nome, isso não está registrado comigo. E lá eu levava os convidados. Então eu levei todas as pessoas no meio esportivo que você imaginar. Desde atletas, ex-atletas, dirigentes, Calil teve comigo, Zezé Perrella teve comigo, pessoal da Alterosa, Emanuel Carneiro, João Leite. Teve um dia que eu fiz João Leite, Emanuel Carneiro e Leopoldo Siqueira. Então, naquela época, né, anos atrás, eu levei 3 pessoas assim, que eram os papas, né, da comunicação. E aí, isso me deu muita experiência na época, muita experiência. Aí quando eu voltei para substituir o Bauchita na Alterosa, eu voltei com uma experiência, uma bagagem melhor. Então, Dudu falava alguma coisa do Cruzeiro, eu, tum, rebatia. O Toledo falava alguma coisa do Cruzeiro, eu, tum, rebatia. Até que um dia o Dudu brincou e falou assim, tá nervosinho, hein? Tá batendo agora, hein? Aprendeu a bater, né? Falou isso no ar. E aí eu dei uma risada, aí o Dudu, o Leopoldo falou, se você quer fazer um teste aqui para participar do Alterosa Esportes, para ficar na bancada do Cruzeiro, tal, manda não sei o quê. E o Dudu fez uma coisa que eu, assim, eu tenho a gratidão, que você falou uma coisa muito importante, que é gratidão, né? A gente tem que ter. O Dudu me defendeu no ar, ele falou, não precisa de ninguém, não. O representante já está aí, ó, é o Vibrantinho. Não precisa fazer nada com ninguém, não, Leopoldo. O Vibrantinho já está aí. E ele, como ele falou isso no ar, pegou pesado, esse trem pegou pesado. E o que o Dudu falava, mesmo ele sendo oponente, tinha muito peso.
Aí eu lembro que eu fui embora, teve uma reunião na diretoria da TV e eles resolveram me colocar em definitivo de novo. Aí eu fiquei por muitos anos, né? Meu tempo de casa foi de 20 anos lá. Bastante tempo. Então, assim, nesse período, a gente acaba que aprende muito, porque eu peguei a época de ouro do Alterosa Esporte. A gente tinha uma média, Vanberto, de 2 milhões de visualizações dia. A gente batia Globo, MGTV. Então, assim, imagina você ter 2 milhões de pessoas te assistindo todo dia, né? Simultaneamente. Então, isso me deu uma bagagem muito boa em questões de torcida, no interior de Minas. A gente fazia bancada itinerante, que a gente viajava, fazia eventos, éramos contratados para os eventos. Então eu falo assim que eu fui muito privilegiado pelo tempo que eu fiquei, pela época que eu peguei. Não desfazendo de forma alguma, mas outro dia eu assisti, por exemplo, eu não achei graça nenhuma. Eu não vi conexão, igual tinha eu, Dadá, Toledo, ou eu... E o povo parava antigamente, horário de almoço, para aquilo. Parava. O pessoal, na verdade, esperava segunda-feira para ver o que ia acontecer, quem que ia aprontar. Principalmente quem perdia, quem ganhava, então tinha realmente... Justamente. Ali era, de fato, a gente pode falar assim, de fato, um teatro. Mas vocês eram os atores que sabiam fazer e sabiam interpretar, porque ali era um teatro de interpretação realmente. E de todo mundo que está lá, tem um que ainda permanece, que ele tem um diferencial do improviso, que é o Toledo. O Toledo, então, casou demais. Toledo, o América, você, o Cruzeiro, e o Dudu, o Atlético. Talvez esse trio aqui... o Dadá era aquela questão mais do lado cômico, né? Porque o Dadá, você já olhava para ele mexia o nariz, você já tinha, né, uma interpretação de sorriso e tal. E no seu caso, era de defesa, que você começou a dominar a defesa da torcida. O Dudu fazia muito bem. E o Vibrantinho, o Toledo, ele sabia apanhar, porque o América só apanhava. O Toledo passou a época do América na 4ª divisão do futebol brasileiro. E engraçado que o meu apelido, ninguém sabe, como é que esse apelido de Vibrantinho, porque quando eu fui pela primeira vez substituindo o Neuber, eles me apresentavam como Arthur. Só que eles falavam uma coisa que eu não gostava. Eles falavam, esse é o Arthur, filho do Alberto Rodrigues. E eu não gostava disso, que eu falei, gente, eu tenho que sair da aba do meu pai, porque eu tenho que ter uma identidade, né? Um belo de um dia, eu fui num dentista em Belo Horizonte, ele brincou comigo e falou, filho do Vibrante vai ser o Vibrantinho. Aí eu fiquei calado, só escutei, nem tchum. Cheguei na televisão e falei, Dadá, meu dentista me chamou de Vibrantinho, porque eu sou filho do Vibrante. Aí o Dadá tava com a caneta na mão e bateu a caneta assim e falou assim, gostei, a partir de agora você é o Vibrantinho. E aí começaram a me chamar de Vibrantinho. E aí nunca mais parou. Às vezes eu tô aqui no Shopping Sete Lagoas, né? Eu sou morador de Sete Lagoas, vai fazer 5 anos agora em janeiro. E às vezes eu tô lá e eu escuto assim, Arthur, eu nem olho que eu sei que não é comigo. Porque pegou o apelido, né? Essa identificação. Né? Então, assim, minha história é essa, eu sou morador de Sete Lagoas, sou estudante de psicanálise aqui, pretendo daqui a 1 ano e meio montar minha clínica para poder fazer o atendimento. A partir de janeiro agora, até já comentei isso com o Vanberto, depois eu vou conversar com ele, com a esposa dele. A gente está com um projeto, sabe, Jean? Inclusive eu vou falar em primeira mão aqui, porque eu não tive a oportunidade de falar isso no Sacode de Minas ainda, porque nosso tempo é muito corrido, né, Vanberto? Lá a gente tem milhares de notícias para ser ditas lá, né? Mas eu estou falando aqui o seguinte, a minha mãe, quando era viva, Jean, a minha mãe sofria de transtorno bipolar. Então, a minha mãe, ela tinha picos de neurose obsessiva, agressividade. Muitas vezes o meu pai foi para o Mineirão transmitir jogos sem almoçar, porque minha mãe entrou em crise psicótica em casa, às vezes quebrava as coisas. Aí meu pai, para não ficar perto, saía porque tinha que trabalhar. Então, meu pai, por muitas vezes, foi para o Mineirão aos domingos, sem almoço nem nada, por questões de crises da minha mãe. Só que antigamente, eu fui da religião espírita, que minha mãe era mãe de santo, minha mãe era do candomblé. Então eu acompanhava minha mãe no candomblé.
Então eu cansei de encruzilhada, cemitério, uma série de coisas que eu aprendi, eu vivenciei e eu era da religião. E aí, um belo de um dia, eu na época, Vanberto, eu levava lá em casa, eu cheguei a levar padre, pastores, pessoal da Umbanda, do Candomblé, para tentar identificar qual era o espírito maligno que influenciava a minha mãe, né? Porque minha mãe era constante situações dentro de casa. Até que um dia eu fui numa pessoa em Belo Horizonte, no bairro Boa Vista, que existe em Belo Horizonte. Esse cara jogava búzios e tarô, e eu estava disposto, Vanberto, se, por exemplo, ele dissesse assim, olha, no dinheiro de hoje, né, Gê? Olha, sua mãe tem um encosto ali e eu vou fazer um trabalho, mas o trabalho vai custar 5 mil reais. Eu ia dar um jeito de arrumar esse dinheiro. Eu ia pagar. No desespero, né? No desespero, Aí esse cara jogou o búzio, na terceira vez ele veio e falou assim, ó, o problema da sua mãe não é espiritual, o problema da sua mãe é químico. E eu, na inocência, falei, químico? O que é isso, químico? Eu falei assim com ele, remédio. Sua mãe precisa de remédio. Sua mãe precisa de um psiquiatra urgente, não é espiritual. Sua mãe tem nada espiritual, é um psiquiatra. Fui embora para casa, comentei com meu pai, Vanberto. O meu pai ligou para Oswaldo Faria na época. Oswaldo arrumou um psiquiatra. Nós levamos minha mãe nesse psiquiatra, lá em Belo Horizonte, no bairro de Lourdes, atrás do Banco Central, ali, daquele prédio do Banco Central, uma rua lateral. Ele pegou um papel, fez um desenho da mente, assim, nos explicou qual era o problema da minha mãe, falou, ó, o remédio é para isso, isso, isso. Levamos minha mãe no psiquiatra. Ele aplicou uma injeção lá na hora. No outro dia, minha mãe estava perfeita. Só que tinha um caso que, se ela não desse sequência na medicação, as crises voltavam, que é o que acontece com todo mundo que tem algum problema similar, ou outro tipo de situação emocional. E aí minha mãe ficava nessas crises, mas tomava remédio e melhorava. Mas isso tudo gerava um desgaste, tanto para mim, meu irmão, para meu pai. Enfim, minha mãe faleceu em 2008, mas as sequelas dessa convivência, elas ficaram. É hoje, né? Então o que acontece? Eu, por exemplo, eu vejo assim, muitos comportamentos que eu tive na minha vida e muitas escolhas que eu tive na minha vida foram devidos a isso, de traumas não resolvidos. E aí o que eu decidi fazer através da associação, que ela está em fase de registro? Vai chamar Associação Edith de Paula, que é o nome da minha mãe, é uma forma de honrá-la, né? E nós vamos atender não os pacientes, porque os pacientes já têm o psiquiatra, já tem o psicólogo, com a sua esposa, né? Vocês vão atender quem cuida dessas pessoas. Então, por exemplo, te dar um exemplo, né? Vamos supor que você tivesse um parente, e não vai ser só de problemas mentais. Então, vamos supor, você cuida do pai que tem Alzheimer, você cuida da mãe que tem demência, às vezes tem um filho que tem TDAH, tem isso, tem aquilo, né? Autismo. Então nós vamos cuidar de tudo, dessas pessoas que cuidam. Por quê? Porque essas pessoas, elas precisam de ajuda e elas não têm essa ajuda. Não existe uma associação que tenha esse tipo de finalidade hoje. Então, por exemplo, você tem um parente que você mora na casa que está com câncer. E às vezes é um câncer terminal. Então, quem está cuidando daquela pessoa sofre tanto quanto o paciente. Sim, sim. Né? Então, a gente vai cuidar dessas pessoas. Nossa, que bacana, que iniciativa, né, cara? Ninguém teve essa sacada, né? Até hoje, né? Isso aí é porque quem passou, quem vivenciou, na pele. E ele diz, tem sequela. Às vezes, ele perdeu uma oportunidade da vida dele por causa daquela questão do psicológico, do sentimento. Então, ele hoje, ele não precisava de fazer isso, mas ele está querendo fazer para evitar o que ocorreu com ele, que isso não ocorra com outras pessoas. E outra coisa, Jean, muitas vezes, antes de eu descobrir que minha mãe sofria de transtorno bipolar, eu muitas vezes, Vanberto, saía do apartamento onde eu morava, né? Então eu saía e entrava no hall das escadas. Então tinha uma porta-fogo, né? Que aí você abria a porta e ia para o hall da escada, né? Eu sentava nas escadas, não foi uma, não foi duas, não foi três, foi diversas vezes que eu pedi a Deus para matar minha mãe. Que eu falava, Senhor, leva essa mulher,
essa mulher é ruim demais, olha o que ela faz comigo, olha o que ela faz com meu irmão, olha o que ela faz principalmente com meu pai. Por quê? Porque eu era ignorante no assunto, né? Então, muitas vezes eu pedia a Deus que matasse a minha mãe, para ela nos dar paz. Mas quando eu descobri que ela sofria de uma situação mental e emocional, aí a primeira coisa que eu fiz é pedir perdão a Deus, né, por isso. E segundo eu passei a amá-la dobrado, vamos falar assim. Eu passei por uma situação, muitos anos atrás, meu pai era dependente de álcool. E, cara, a gente fala Milton Saraiva, né? Grande Milton Saraiva, nome da cidade que eu acho que, assim, é um cara que eu devo muito. Conseguiu internação com meu pai, família de Caná, meu pai parou de beber. Já tem 21 anos, se eu não me engano, que meu pai não bebe. Então, assim, sou muito grato a ele, né? A gente falando de gratidão. Mas lá a gente fazia um tratamento de codependente, cara. Isso que vocês estão falando aí me levou lá no passado. Porque como meu pai era dependente, tratava dele lá, beleza. Mas e da família dele? E da família deles. Era no São Cristóvão? Na igreja de São Cristóvão, cara. Conheço eu lembro lá que eu fazia menor aprendiz, eu fazia ali no garimpo, na José Duarte Paiva, eu tinha que sair lá do Senac a pé e lá na igreja de São Cristóvão, para pegar 3 fichinhas no mês, tratando como codependente, para poder visitar meu pai na fazenda. Basicamente, são segmentos diferentes, mas é o que o Vibrante quer fazer agora nessa questão. É muito válido isso, no caso, cara. Isso é denominado acolhimento. Você vai acolher essas pessoas. Inclusive, eu tive até com o prefeito, já o Douglas Melo, na rua, nós encontramos na rua, falei desse projeto, ele adorou. Na verdade, o seu projeto, quando em curso, ele tem que ir para a Câmara e ser considerado e votado e apreciado lá pelos edis como utilidade pública, né? Igual o do Milton Saraiva, que eu creio que seja, né? Porque a importância para as famílias Mas assim, esse assunto que você abordou, muita gente passa por isso todos e às vezes não expõe também, né? Porque é uma coisa muito particular. Aí procura as mesmas soluções que você porque procurava. O que o Vibrantinho falou outros. é muito forte. Se você pensar aqui, ele teve caráter de chegar aqui e expor uma situação. Aí eu desejei a morte para minha mãe, cara. Ninguém falaria. Quem não fala tem coragem, muito forte, é muito forte. Ninguém né? tem coragem em qualquer falar, situação pensou, que sua mãe mas não esteja, fala. para você pensar e desejar é muito forte, é pesado. Mas só quem está lá que sabe. Quem sou eu para julgar? Não, e assim, nós não tínhamos conhecimento, né? Porque antigamente não tinha muita informação. Hoje nós temos acesso à informação, mas igual antigamente não existia. Nós não nascemos para poder entender um problema emocional ou mental de uma pessoa. Sua esposa é psicóloga. Então, é uma situação muito complicada isso aí. E depois da pandemia parece que piorou. E olha, eu não vou citar nomes aqui, mas nós temos amigos em comum aqui, eu, você e Vanberto, porque a gente está dentro de Sete Lagoas, né? Pessoas que vocês conhecem, que vocês são amigos e que num bate-papo informal, homens, tá? Eles falaram comigo, cara, eu passei isso com a minha mulher, cara, eu tô passando isso, cara, não sei o quê. Cara, é impressionante como que tem. E tem uma demanda altíssima também lá na Cidade de Deus, Vanberto. Porque um dos meus professores de psicanálise, ele atende lá e ele comentou, a demanda lá é altíssima. Eu sei quem é, Rodolfo. Isso, justamente. Ele é um profundo conhecedor do assunto. Então, assim, o Rodolfo, inclusive, vai ser o coordenador desse projeto, que eu chamei ele para fazer parte da associação. Inclusive, até vou pedir você, Jean, que você é um cara que conhece Sete Lagoas toda, Vanberto, né, também. Na época que a gente for lançar oficialmente, você nos ajude a divulgar, pode contar comigo. A presença. Super na verdade, Jean, quando a gente fala aqui, por exemplo, Rodolfo, né, que é um professor de psicologia, no seu caso é mais um caso elevado, ele está lá no bairro Cidade de Deus, ele é professor numa escola municipal lá. O Vibrantinho aqui, ele passou essa situação com a mãe dele, o pai dele funcionário de banco, o pai dele funcionário de Itatiaia, a maior rádio do Brasil. Então eles tinham uma estrutura, certo? Imaginemos agora lá no bairro Cidade de Deus, lá no Dona Silva, quem passa a mesma situação dele, qual a estrutura
estrutura em todos os sentidos que essa pessoa tem? Zero. Zero, é. Então essa associação dele vai ser, assim, muito bem-vinda e muito usual em Sete Lagoas. Demais. Tá? Então, e a gente deseja sorte, você pode contar conosco. Pode contar. Com E assim, sem dúvida nenhuma. A gente tem ideias, não é só disso, né? Por exemplo, eu tenho ideias também da gente fazer reuniões com as mulheres, fazer um jantar para as mulheres, fazer um dia da beleza para essas mulheres. Porque se você conversar com uma mãe que cuida de um filho com autismo ou com uma demência que existe muito, é só você ir na PAI, né? Que você vai ver esses casos lá. Ou então na clínica ressignificar, porque Justamente. hoje você falou de criança com espectro de autismo, a clínica ressignificar hoje é a referência 1 de Sete Lagoas, que faz o serviço particular, né? Que a referência é a PAI em Sete Lagoas. Mas aquelas pessoas que necessitam do apoio emergencial, hoje a minha esposa, ela é referência 1 em Sete Lagoas. E sabe que se você chegar perto de uma mãe e falar, olha, o que você gosta de comer? Ela vai falar, pensar do filho. E ela vai pensar o que o filho gosta e vai justamente responder aquilo. Então essa mulher, muitas Ela vezes, ela está dependente dele já. ela perdeu a autoestima, Né? né? Perdeu a vontade de ir num salão de beleza, fazer um corte de cabelo. E o marido já vai desdeixando dela O também, marido né? também, às vezes o cara, sabe, ele vai tocando o barco, igual meu pai tocava o barco em casa, sabe, no automático, como se diz. Então, assim, a ideia da associação é acolhimento. É igual, porque a gente já está com a turma da minha sala, aqui dos meus colegas de psicanálise, então o pessoal está muito assim empolgado, sabe, para a gente começar esse trabalho, porque a maioria dos alunos, dos meus colegas de sala, todos tiveram um problema dentro de casa. Um tem um filho com alguma coisa, outro tem o pai com alguma coisa, outra a esposa com alguma coisa, sempre tem uma história ali. Quem não, né? O famoso quem não, né? Então, assim, a Todo gente mundo. quer pegar todas essas pessoas. Igual eu citei, por exemplo, uma pessoa que tem um parente em casa com câncer, né? Então é uma luta. Cara, se você não, como é que você vai cuidar de alguém se você também estiver bem, né? E eu falei com o pessoal, gente, muitas vezes as nossas reuniões serão reuniões só para a gente chorar junto. Não é para falar muita coisa, não. Às vezes uma palavra que a gente vai soltar, uma frase que a gente vai falar, o povo vai começar a chorar. O que nós temos que fazer? Ir lá e abraçar. E ficar calado. Isso é até bíblico, né? Chorar com quem chora, rir com quem sorri. Então nós vamos fazer isso, é acolhimento. Então Sete Lagoas, ano que vem, nós vamos estar nesse projeto. E olha para você ver como é que Deus, né, é muito perfeito nas coisas. Esse projeto eu tentei em Belo Horizonte, há uns anos atrás, na Associação Abraço, que foi do professor Elias Murat, que foi vereador, deputado federal, mas já estava morando em Sete Lagoas. E aí não foi para frente, falei, gente, não combina muito eu ir para BH para fazer essas reuniões lá. E aí não foi muito para frente. Passou aí 6 meses, eu fui estudar na SBPE, que é a Escola de Psicanálise aqui de Sete Lagoas, e passou-se 1 ano, que aí veio aquela vontade de novo, né? De fazer a associação de pé, né? E recentemente eu recebi uma grata surpresa, porque o Vanberto me convidou para participar junto com ele do Sacode Minas, né? Então o Vanberto abriu essa porta para mim. Então o Vanberto agora faz parte da minha turma de gratidão que eu tenho, que foi o Afonso Alberto, Orlando Augusto, Rogério Correia, agora é Vanberto Teixeira. Então está me apoiando lá no Sacode Minas, a gente está junto. Então eu tenho certeza que o Sacode Minas vai ser um dos grandes veículos de comunicação de Sete Lagoas para a gente divulgar esse projeto para a pessoa ir lá participar de uma reunião, né? Então eu agora, o próximo passo é pedir o Douglas, ver se o prefeito ele pode ceder algum espaço para a gente fazer as reuniões, sabe? Um espaço que seja mais ocioso, algum lugar, secretaria de saúde. O que mais tem espaço ocioso aqui. É mais valioso. Né? Então eu tenho certeza que, e nesse caso aí, ô Vibrantinho, eu já até te oriento, não precisa ser o prefeito, você pode procurar a Cidinha, que é a secretária de Assistência Social, que eu tenho certeza, até pelo trabalho que ela faz, ela é bastante ligada a esse tipo de segmento, ela com certeza vai abrir a porta para você e o que não vai sobrar, faltar, você pode ter certeza que não vai faltar espaço para você fazer. Ajuda, porque eu não conheço a Cidinha, viu, Vanberto? Mas é muito humana, é profissional é secretária, não é de indicação política, é secretária técnica,
que entende, e eu tenho certeza que assim que você apresentar o projeto, se precisar de mim, a gente vai também, e a gente conversa. Faltar lugar não vai faltar, você pode ter certeza, vai sobrar espaço para que você possa, de fato, fazer esse acolhimento aí e ajudar quem mais precisa. E é igual você falou, não adianta nada você pegar uma criança e pegar e cobrar dela uma atitude se os pais não mudam. Como que essa pessoa está cuidando dessa criança se ela já perdeu a vaidade, se ela já perdeu a autoestima, se ela já perdeu o amor próprio? Aí ela está cuidando de uma pessoa doente, ela também está doente, podia dar o 100% dela, 70%, está dando 40%, 50%, porque já está esgotada. Entendeu? Porque, na verdade, não é uma situação, né? Então, são consequências de situações que envolvem uma pessoa que tem um problema em casa. Igual você falou, ainda bate sendo uma região carente. E aí, quando você esbarra na região carente, o problema ele triplica. Certo? É falta de conhecimento, né? Então a gente vê, igual lá em casa, eu achava que, cara, eu lembro uma vez que eu levei um padre da paróquia de Santa Teresa, do bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte, em frente ao antigo Bar do Bolão, que até fechou esses dias. Minha mãe estava internada numa clínica psiquiátrica. Então eu aproveitei que meu pai estava trabalhando, meu irmão também, levei esse padre, né? Aí eu falei, padre, o senhor está sentindo alguma coisa aqui em casa? Alguma coisa ruim, a presença de um espírito, alguma coisa? E ele falou, não estou sentindo nada. Eu falei, mas o senhor tem certeza? Tem. Aí eu pensei comigo, pô, esse cara não sabe nada, olha pra você ver a minha ignorância. Mas tem gente, eu acho que com tanta informação, eu acho que tem gente que procura isso ainda. Assim, nessa forma, nesse formato mesmo, sem tirar nem pôr. Eu posso dizer o seguinte, que eu fiz teologia, eu fui consagrado pastor, não estou em atividade mais já tem um tempo, em 2015, e lá na igreja que eu fazia parte, que é a Getsemane de Belo Horizonte, que não tem mais em Sete Lagoas, tinha a maior parte dos atendimentos que eu fazia, eu percebi que não era espiritual. Existe o espiritual? Existe. Mas o problema de muitas igrejas evangélicas é que eles acham que tudo é espiritual, que não é. Uma grande parte é emocional. Então é mais fácil você culpar o diabo do que você fazer uma terapia, do que fazer uma análise com a psicóloga, fazer alguma coisa assim. A gente não está dispensando o papel de Deus. Deus é Deus em todo lugar. Igual você falou, a primeira coisa que eu pedi foi perdão a Deus. Deus está acima de tudo, de todos. Mas a gente tem que saber que o corpo é como se fosse uma máquina, como se fosse um carro. Você tem que dar manutenção. E o cérebro é a mesma coisa, como se fosse um motor. Se você não trocar o óleo, se você não der uma manutenção, procurar quem tem conhecimento, igual eu mesmo. Eu fui no treinamento com o Wendel Carvalho. Pô, cara, tipo assim, hoje, você me perguntar se eu iria, pelo como eu fui, eu iria. Me ajudou. Mas hoje não. Perguntou o cara quem que era jornal bíblico, o cara não sabia. Mas ele fez uma regressão. Lembra de quando você era pequeno, você queria o caderno tal, e sua mãe só tinha dinheiro para te dar aquele caderno quadriculadinho verde, vermelho, que eram umas capinhas feias que usava na época. O que você falava com sua mãe? Pô, velho, cara, eu sou um bosta. Eu xingava minha mãe que eu queria o caderno tal. Mas isso te faz valorizar o passado, saber que você tinha uma guerreira ali do seu lado. Então, a gente tem que fazer essas viagens na mente da gente. Você volta ao passado e você falou aí de caderno, por exemplo. Eu com o meu irmão Gilson, né? Nós somos 7. Então, eu tinha que esperar ele chegar da escola, ele estudava no período matutino, né, de manhã, e eu à tarde. A gente trocava camisa, a calça, o sapato, a mochila, os cadernos, o lápis. Hoje seu filho faz isso? Cara, hoje eu falo que a época é muito meus avançada. 2 meninos hoje, eles estudam em escola particular, sempre estudaram, e eu vou esforçar o máximo para que eu dê o melhor estudo para eles, embora se fosse escola pública também eu não ficaria triste, mas hoje eu tento dar para os meus filhos o que eu não tive, porque eu sempre fui escola pública, eu fui fazer faculdade depois que eu formei a minha esposa, que eu formei a minha filha, aí que eu fui cuidar de mim. Então hoje se eu tenho um curso superior, primeiro eu dei
o conhecimento, dei o ingresso à faculdade, eu dei para minha filha, para minha esposa, para depois eu me formar, entendeu? Então, o que eu puder fazer para os meus filhos, de tudo que eu não tive, entregar nas mãos, eu vou fazer. Não é que eles vão ter vida de príncipe, mas eu não quero o meu sofrimento para eles, entendeu? Porque senão eu seria muito radical, né? Eu conto para eles a minha história, para que eu sirva para eles de referência, de exemplo, que eles estão tendo tudo. Mas o pai deles ralou pra caramba para hoje eles terem essa oportunidade. Eu tenho 3 filhas. Aqui em casa eu falo com a gente, você pode escolher a mochila, é de Stitch, é disso, é daquilo, mas desde que? Desde que vocês se entreguem na escola. Exatamente. Coisa Entreguem resultado. Eu, por exemplo, o Davi está em reforço. Terça e quinta é reforço. Então, eu tenho hora que eu chego perto da mãe dele. Tá vendo? Às vezes, quando é muito fácil, não tem o valor. Então, vamos mostrar para ele que essa facilidade não caiu do céu. Sim. Ela teve um caminho percorrido para chegar para ele fácil. Mas os pais não tiveram essa facilidade. Então, que ele dê valor na facilidade. Porque essa facilidade os pais não tiveram lá atrás. Então, que valorize agora tudo que tem. Poxa, quando eu vim para cá, eu não dei certo no Democrata, como eu falei. Meu sonho era ir para o Clube Náutico de Sete Lagoas. Meu pai teve que vender na época, era muito valorizado ou muito valorizada a linha telefônica. Isso. Estou falando da década de 90. Meu pai vendeu uma linha telefônica para comprar uma cota do Náutico para mim. E valia uma grana. Hoje meu filho chega no Náutico a hora que quer, vai embora a hora que quer. Entendeu? Então eu mostro para ele que o que ele tem hoje é fruto da planta que a gente, daquela mudinha que a gente plantou. Então, que valorize, porque nada cai do céu. Valorize. Valorize cada caderno, cada chinelo, cada lápis, cada momento, porque a gente que no meu caso, principalmente de família humilde, eu saí, na minha época, o Vibrante e Jean, eu não nasci na mão de médico. Eu nasci na mão de parteira. Nós 7 irmãos na mão de parteira. Então a nossa vida, ela foi labuta. Não foi magia, foi labuta. Então eu mostro isso para os meus filhos. Que a referência que eles têm é de um pai que labutou, trabalhou. E que eles se espelhem nessa caminhada minha. Porque se eles espelharem nessa caminhada, a minha filha, ela se espelhou na nossa caminhada. E hoje ela está fazendo medicina no Paraguai e é uma enfermeira. Trabalhou 2 anos aqui no Hospital Nossa Senhora das Graças. Ela valorizou a minha trajetória para ela chegar onde ela está chegando também. Então é isso que eu desejo para os mais novos. Eu tô pegando a cultura, porque a gente às vezes é muito de cobrar, né? Igual você falou, às vezes ser radical. Eu às vezes queria cobrar resultado sem acompanhar. Hoje eu pego, sua letra tá feia, Maria falou, vamos fazer mais redondinha. Aí você vê... Porque às vezes a gente cobra, mas não abre um caderno, né? Para acompanhar ali o que realmente está acontecendo. E faz a diferença a gente que é pai, porque eu falo que geralmente quem faz isso é a mãe. A mãe. Mas quando a gente que é pai pega, eles ficam mais... Não sei se é por causa da disciplina, eles ficam, tá olhando. Então vou olhar aqui o que eu tô fazendo. E assim, a gente começar a entrar na vida do filho, não só dar, prover, porque o homem é bíblico, né? O homem tem que prover. Aí a gente acha que trabalhou, ganhou dinheiro, jogou lá dentro de casa. Tá Jean, de segunda a sexta, aí o meu filho, a mãe que busca, então aí eu já cheguei em casa, aí meu filho chega, principalmente na segunda e quarta. Aí eu estou esperando meu filho chegar, pai, minha nota hoje foi boa, eu estou tranquilo, vou passar de ano. Aí meu filho chega e fala, papai, eu fiz 3 gols, porque segunda e quarta tem aula de futebol. Futsal. Ele vem naquela pressa para me falar do futebol. Então a gente tem que, às vezes, também entender o sentimento da criança, mas a gente tem que ser presente em quê? Você absorve aquilo que ele está te falando, mas vem cá, filho, agora vamos ver aqui o caderno, como que está. Como está a sua caligrafia? Está melhorando? Como estão as notas? Estão melhores?
para que a gente possa também, de uma forma ou de outra, intensificar aquela situação junto com ele e participar efetivamente de cada momento de ascensão na vida escolar da criança. Igual você fala, momento, cara, essa palavra que a gente tem que proporcionar, né? Que a gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente acha que momento é dinheiro, né? E não é, né? Proporcionar, pagar, fazer isso, e criança quer ser ali juntinho com eles, indiferente do que você está fazendo, né, cara? A maior ferida da humanidade hoje é a ausência paterna. A maior ferida. De todos os casos que a gente conversa, que a gente vê, é a falta da presença de um pai. Um pai. Porque a mãe é o amor condicional, mas o pai é a força, é a proteção, é a segurança, né? É o mãe espelho, amor, né? é a referência. É referência. O que eu faço jogando bola, por exemplo? Eu sou apaixonado por futebol, sabe? Eu sou apaixonado, cara. Futebol para mim é prateleira de cima, é lado a lado com a saúde, com a família, porque o futebol me proporcionou coisa que eu jamais imaginaria, né? Então eu sou muito grato ao futebol, porque eu vivencio o futebol em todas as situações. Joguei, hoje eu cubro, eu participo, eu promovo, porque hoje eu sou gerente de eventos esportivos da Secretaria de Esportes aqui de Sete Lagoas. Então o futebol ele é um dos mecanismos mais motivacionais, principalmente para uma criança. Mas você tem que saber usar esse mecanismo. Porque meu filho, por exemplo, o sonho do meu filho hoje é ser jogador profissional. Mas eu estou explicando para ele que de 100, um apenas será. Que é muito difícil você se tornar um jogador profissional. Então, para que ele não tenha uma frustração, que ele participe do futebol dele, mas sempre colocando em primeiro plano os estudos. Porque muita gente, mas muita gente mesmo, abre mão dos estudos para focar no futebol. Mas se você pegar quantos jogadores que se tornaram profissionais e que depois que pararam de jogar por causa de falta de conhecimento, de gestão, hoje estão falidos. Porque o dinheiro que vem fácil, ele vai fácil, né? Por causa da gestão. Então, por falta de conhecimento. Então, hoje, o que eu sugiro para quem quer ser um jogador de futebol, ou de handebol, ou de voleibol, que se prepare esportivamente, mas se prepare na educação, no conhecimento. Busca o conhecimento. Porque com o conhecimento, assim que você parar, que você só tem valor quando você está servindo, quando você está fazendo gol, quando você está pegando um pênalti, quando você está batendo uma falta. Quando acaba, que passa, e que você não teve esse conhecimento, você perde empresário, vai embora, os amigos vão embora. Por quê? Porque você já não está mais no auge. E aquela depressão que vem, a depressão ela pode acabar com a sua vida mental, mas acaba com a sua saúde financeira também. Aqui em Sete Lagoas tem um jogador que foi profissional, chama-se Paulinho Guará. Ele não esteve no auge de uma seleção brasileira, de um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas pela sua habilidade de gestão, muitos, como por exemplo Marcelo Ramos, Roberto Gaúcho, que foram campeões com o Cruzeiro praticamente ganhando tudo, hoje são pessoas que não têm, para vocês terem noção, 30% do que um Paulinho Guará tem de bens. Eu acho que uma coisa que pega, também assim, aí a gente vai entrar em coisa política, né, cara? A âmbito nacional. Eu acho que a própria política, a âmbito nacional, não vou falar municipal, eles querem essa falta de conhecimento. Porque quanto menos conhecimento o povo tiver... Mas você precisa do governo. Você entendeu? Porque eu Mas acho que dependente. deveria ser obrigatório uma aula de gestão financeira. Eu mesmo tenho minha empresa há 12 anos. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que 8 anos eu operei num cheque especial. E 4 anos de muito sofrimento ali no 1.000, 000, 1.000, 2.000, porque quem é empresário hoje sabe que oscila. Você nunca está com caixa assim, 100 mil guardados, 200 mil guardados. Jamais. Quem falar isso está mentindo. No Brasil está mentindo.
Então, assim, se não for uma grande empresa, né? Então, acho que, assim, me faltou muito conhecimento, muita busca. Igual você falou, você tem gasto, você tem força, mas quantas reformas que eu já fiz desnecessárias? Você me acompanha aí? Pergunta o Vanberto quantos escritórios que eu reformei. Porque eu não gosto de coisa meia boca. Eu não gosto. Aqui era um projeto, o podcast 7L, era para começar em setembro. Eu não quis começar em setembro. João, não tem condição, João. Enquanto não tiver top, não tiver 100%, não vai começar. Ô, Jean, mais uma coisa você pode colocar na sua cabeça. O Vibrantinho também. O Vibrantinho tem o podcast dele, grava em BH, que é referência, né, em termos de Minas Gerais. Mas o seu podcast, a sua base aqui, não perde para ninguém. Tá? Pode ser até menor, muito boa. Pode ser menor, mas na questão plástica, você está de parabéns. Legal, Aqui está muito bonito, viu? Ficou muito bom. Fico muito agradecido. Bom. E aqui também é um espaço que a gente vai fazer para alugar, né? É um espaço pequeno, mas tem vários cenários embutidos aqui. Foi tudo da cabeça minha, da cabeça do João. O João é meu sócio. Então, assim, foi tudo muito bem pensado e a gente quer ver o que Sete Lagoas tem. Porque Sete Lagoas tem muita coisa boa para explorar. Tem muito cara com conhecimento igual vocês. Quem sabia de um projeto desse, gente? Olha que tem fenômeno. Às vezes no papel é bonito, imagina se aplicado aí, é muito mais bonito, muito mais funcional, e o tanto de vida que isso pode chegar a salvar. Porque muita gente acha que é só doença física. Nós vamos amenizar muitos casamentos que vão ser um fracasso. Você quer que eu te conte até suicídio? Com certeza. E quando vocês estão falando... É uma coisa grave dentro da cidade hoje. Quando vocês estão falando, no caso do Vibrantinho, que vai evitar isso ou aquilo, né? Igual no nosso projeto visual. Desde 2018 o nosso projeto. O meu sonho, tá? Era ganhar para vereador. Eu sou suplente de 2 eleições. Eu até assumi uma vez como vereador em março do ano passado. E eu vou dizer para você o seguinte, eu trabalhei numa reunião extraordinária, 2 horas. O vereador ele recebe pela reunião plenária dele, né? Então, se ele participar 4 vezes, o salário dele equivale àquelas 4 reuniões. O meu olerite veio com R$4.000, 2 horas de serviço. O vereador ganha muito bem, então ele tem que trabalhar 24 horas, ele tem que atender telefone toda hora, ele não tem que ter conforto de domingo, não atende, tem que atender, porque ele é bem remunerado. Hoje é um projeto nosso trazer todos os vereadores. A gente já começou, né, João? A gente já trouxe o Alisson Lelé, trouxe o Alber, enfermeiro, aí a gente já está marcando com os outros. Você trouxe um líder comunitário, que é o Lelé, e trouxe um da saúde. Então você trouxe as pessoas que merecem estar aqui também. Tá? Você trouxe as pessoas que merecem, que ralaram pra caramba para chegarem onde estão. O Alber, eu cansei de ver o Alber vendendo picolé, porque eu sou contemporâneo dele do bairro São João. Então eu cansei de ver ele vendendo picolé, cansei de ver ele saindo daqui para ir para BR, trabalhar em helicóptero como voluntário para salvar a vida em acidentes. Eles eram voluntários da estrada também. Cansei de ver o Alber indo para Brasília, correr atrás de salário para enfermagem, de aditivo para enfermagem. E o Lelé, no bairro Verde Vale, é um cara que tem projeto, ajuda demais aquela comunidade em um lugar carente. E ele foi escolhido e aquela região está muito bem representada. Quando eu falo que o meu sonho é me tornar vereador, é por isso. Porque como vereador, você abre mais o leque para você poder fazer e praticar e aplicar mais assistência social. Porque pelo meu passado, por tudo que eu já passei, hoje o meu intuito é ajudar as pessoas carentes da periferia. Então o meu projeto, por exemplo, quando fala em evitar, no caso aqui do Vibrantinho, chegou uma idosa de 70 anos perto de mim e me deu um abraço. Ela antes me pediu, pode dar um abraço? Eu falei, senhora, pode me dar até 10 abraços. Mas por que a senhora quer me abraçar? É porque eu estou fazendo hoje meu primeiro exame de vistas, que eu nunca tive condição. Aí chegou uma mãe no outro mutirão, chegou uma mãe com uma criancinha e falou assim, Vanberto, eu vim cá te agradecer, porque depois que minha menina fez aqui o exame de vista, agora ela está enxergando o quadro, onde aplica as matérias, porque antes ela não falava, mas ela tomava nota baixa porque ela não conseguia visualizar o quadro de aplicação das disciplinas. Então olha o que o nosso projeto
ajuda as pessoas carentes. O meu compromisso é com as pessoas carentes. Eu agradeço demais as pessoas com maior poder aquisitivo, como os empresários, porque eu não consigo também ter projeto, ser da imprensa como eu sou, se eu não tiver também os empresários, porque a gente precisa de patrocinadores. Mas o meu objetivo maior é contar com os empresários para que eu possa abrir mais meu leque para ajudar as pessoas E carentes. eu já vi o seu projeto aqui no Barreiro. Você já fez aqui já. Já fizemos Já assim, fez, é verdade. E é uma coisa que é muito bacana que vocês falam, que muita gente, às vezes, hoje em dia, não, com tanta informação, o povo tem vergonha de tudo, né, cara? Tem vergonha de falar de uma depressão, tem vergonha de falar do problema de visão. A criança, ela não conseguia falar com a mãe, que ela não conseguia ver o quadro. Às vezes, com medo da mãe achar ruim. Hoje a gente... E no mundo que tá aí o conhecimento, né? Tá a informação e ainda o povo ainda muito retroagido para coisas pequenas, né? Então, acho que a nossa função é essa que você falou, a nossa função como imprensa, que hoje eu me enquadro nisso também, é falar sobre isso mesmo. É falar sobre, igual você chegou, alertou sobre sua vida, que é um testemunho maior do que a própria pessoa falar, que é uma carta melhor do que a carta da gente. Jean, e quando você fala imprensa, hoje a rede social, ela até eu falei isso hoje, não foi? Nós falamos isso hoje, ela é muito fácil, né? Porque qualquer pessoa vai lá no Instagram e faz lá uma página, repórter, jornal, bacana. Isso é perigoso, porque a maioria não faz aquilo para a sociedade, para atender a população. Fazem benefício pessoal, próprio. Isso estraga a imprensa. Então, quando você fala imprensa e que você está praticando a imprensa, que sim, você de fato hoje é um comunicador, leve sempre para a sua vida. Pratique utilidade pública. Mas do intuito do podcast, até no primeiro episódio, a gente repete. Não é repetir hoje, porque já é clichê. Sete Lagoas tem muita coisa boa. É uma cidade maravilhosa. Eu já tive oportunidade de emprego, de sair daqui N vezes. Inclusive esse ano, de ir para Maringá. Vou levar minha família toda para Maringá, tudo custeado e tudo. Eu não quero sair daqui, eu não tenho vontade de sair daqui. Quem chega em Sete Lagoas, quem nasce e não vai embora, dificilmente vai embora, você pode pegar, isso é praxe. Quem chega, dificilmente volta. Está aqui um exemplo. Hoje eu sou Sete Lagoas. Estou aqui também como testemunha, né? Porque eu sou de Curvelo. Mas graças a Deus, na verdade eu nasci na roça, usina de Paraúna, que pertence a Gouveia, então eu sou registrado Gouveia. Até 4 anos eu fiquei na roça, de 4 anos para frente eu fui para o Curvelo, com 15 eu vim para cá. Então, hoje eu sou cidadão, graças a Deus, eu fui contemplado pelo vereador Beto, do Açougue. Eu sou cidadão honorário de Sete Lagoas. Perguntei ao Vibrantinho esses dias, porque seria um dos sindicatos nossos, que eu tenho uma parceria muito forte com o gabinete do vereador Alber, mas ele falou que já recebeu, né? Isso, a cidadania honorária, senão iria ganhar. Mas igual eu falei, quem chega aqui não vai embora, quem nasce aqui dificilmente vai embora, e quando vai, volta. Sete Lagoas parece que ela tem assim, um imã que não deixa a gente sair daqui. E outra coisa, a gente tem que proliferar, espalhar, até mesmo a gente usa as palavras imprensa, as coisas boas da cidade, cara. Porque tudo que é de ruim aqui é igual fogo, alastra, é rápido. Mas tem tanta coisa boa acontecendo. No esporte, você pega aí uma Copa do Futuro que voltou. Você tá sabendo que ela voltou, né? Tô por dentro. Tô por dentro. Aqui, ó, 2 competições que eu voltei ela esse ano. A Copa do Futuro. A Copa do Futuro, ela é um projeto do falecido Guará, que é o avô, que é o pai do Guará, que eu falei que agora há pouco. Um dos melhores secretários de esporte, o pai do Paulinho Guará, certo? Campeão brasileiro com o Atlético em 1971. A Copa Boa Vista de Futebol Veterano, 20 anos parada, faixa etária, 40 anos acima, voltei ela agora também. Então, o que eu pensei, Vibrantinho? Eu pensei na criançada e no pessoal mais velho, que fica ocioso em casa, que às vezes não tem como comprar uma cota no Náutico, mas com a Secretaria de Esporte, você faz a competição, a pessoa vai lá e joga. Então eu vi nessa Copa hoje que a gente fez, eu fiz no modelo Copa do Brasil, foram 16 equipes,
Então fizeram no modelo Copa do Brasil. O time que foi campeão foi até fora de Sete Lagoas, ganhou do time da Cidade de Deus, do Haroldo. Um abraço para o Haroldo. Foi o time de Felizlândia. O Aroeira de Felizlândia ganhou a Copa. 16 times. 20 anos paralisados. Então, o futebol é isso. É inserção. O futebol é saúde. O esporte é saúde. Então, quanto mais gente está... Isso aqui é número, é estatística. Quanto mais gente está jogando bola, quanto mais gente está no basquete, está no vôlei, está no atletismo, está nas corridas. As corridas de ruas hoje em Sete Lagoas também. Sete Lagoas hoje é a capital das corridas. Eu, como gerente de eventos esportivos, ajudei a fazer 4. Na diocese, nós colocamos 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Você sabe que quando você está levando essas pessoas para praticar esporte, a fila da UPA vai esvaziando. A fila do hospital municipal vai esvaziando. Por quê? Você está praticando esporte, você está gerando saúde. Isso é estatística. É um dos exemplos que eu deixo para minhas filhas. A Maria Fernanda, que é mais velha, fez natação, não gostou, está no futebol, lá no Boa Vista. Também Boa Vista é o polo, né? Exatamente. Ontem eu deixei no futebol e fui dar a volta na Orla da Lagoa ali. Você vê desde menino com 10 anos a idoso de 90 anos dando volta e no pique. Que é igual você falou, a corrida voltou. E as pequenas amam natação e o esporte é tudo. Para mim é tudo. O que nós não podemos deixar, e a gente tem que falar aqui também, Vibrantinho, porque a corrida hoje ela virou epidemia. Então, o que eu, como Secretaria de Esportes, embora eu não tenha a caneta é do secretário, o que a gente tem que, a partir de agora e do ano que vem, a gente tem que monitorar. Não pode deixar virar comércio. Quando eu digo virar comércio, a pessoa cresceu o olho na corrida para ela ganhar dinheiro para ela própria. Sim. Então aí já não passa a ser esporte mais. Aí já não passa a ser mais esporte. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque quando vira comércio, aí já não é saúde mais. A Copa do Futuro eu fiz ela sem cobrar R$1 de ninguém, e a Copa Boa Vista de Futebol Veterano eu fiz ela sem cobrar R$1 de ninguém. Porque dinheiro não é muito, mas tem o dinheiro anual para o esporte. E se tiver pouco, faz o projeto e leva na Câmara para aprovar o orçamento anual, que aprova e sobe aquele valor. Mas nós não podemos virar nada que é público comércio. Porque se você virar comércio, aí você destrói aquele projeto. Aí já não é benefício para a população. Porque uma corrida que você faz, a pessoa que vai comprar, que vai ter adesão do kit, ela não pode pagar mais de R$100. E tem kit que já está custando mais de R$100. Ela não pode pagar mais de 50, porque a partir do momento que ela está pagando mais de 50, vai ter gente ganhando dinheiro. Através do erário público. Através da prefeitura. Porque a prefeitura ela não está montada, a prefeitura ela é a casa de quem? Ela é a casa do povo. Ela não é uma casa como uma mercearia, como um supermercado. Ela não pode cobrar o esporte de um cidadão. Ela tem que gerar o esporte para o cidadão. Fora que muitas vezes as pessoas vendem o kit com os patrocinadores. Então a pessoa está ganhando o kit do patrocinador do kit. E na inscrição e em outras situações. Então nós, você como pega a camiseta, imprensa, você vê lá, escrito lá. Nós como imprensa e aí também os vereadores, eles têm que ter esse papel de fiscalização. Espera aí. Essa corrida aqui, ela está gerando o que para a cidade, para o cidadão? Então, em Belo Horizonte também está mais ou menos nessa vibe, né? É muita corrida. Mas quando tem muita corrida, aí você também começa a fazer um monitoramento. Se vem na contramão da população, você chama para conversar. Porque a corrida ela tem que ser aberta para todo mundo. Não para um tipo de classe. Ela tem que ser para todo... Aí você falou a palavra certa. Mais uma vez, obrigado. Você sempre foi um grande amigo. Toda vez eu vou lá na sua loja pedir um favor. Olha para mim esse negócio aí do carro aí e tal. O Jean sempre, e a equipe dele, sempre muito prestativa.
E é uma alegria, né, você ter me convidado para estar aqui junto com o Vanberto. Fico muito feliz, parabéns, o estúdio muito bonito. Depois eu vou mandar um brinquedinho para você pôr aqui, para poder enfeitar aí, porque tá bacana. Vou te dar um presente aí. E parabéns, sucesso, né, é tudo um caminhar, não existe nenhum sucesso que venha rápido, mas você está no caminho certo e eu creio que Deus está com vocês aí, com você e com o João. Mas eu vou te falar uma coisa, que eu falei isso ontem lá em Belo Horizonte com o Enio Lima. Você sabia que Sete Lagoas é a cidade que eu nunca vi tanto americano como eu vejo aqui, usando a camisa? Eu ainda até mandei um recado ontem para o presidente do América, falei, presidente, valorize Sete Lagoas, porque lá tem muito americano e os caras usam a camisa. Mas a gente fala brincar, mas tem mesmo. Né? É, mas o transporte alternativo, eu falo que eu participei também, eu sou um dos fundadores do transporte alternativo, quebramos o monopólio da antiga Transet, com muita luta. O transporte alternativo hoje, o micro-ônibus, eu acho que sentados são 21 passageiros. Eu te desafio a você encher o ônibus com 21 americanos aqui. Eu te desafio, tá? Ó, não vai ter 21. A Kombi vai. Mas que vai ter uns... E olha a Kombi, tá? E eu já tive Kombi de 8 lugares, tá? Não, Vanberto, deixa eu te falar. Eu rodo tá? muito Sete Lagoas, principalmente nos supermercados. Uma vez eu estava no Marte Minas... Você tá vendo camisa do América, você tá vendo camisa do Bela Vista, não, que é da América. É América Pelo mesmo. amor de Deus, e eu ainda Deus. pergunto para bicho, você é americano mesmo? Eu falei, sou. Eu falei, que é isso? E eu vou te explicar aqui, tá? Tem um time aqui que chama América também, América do Papa Vento. E até pouco tempo, não sei se tem, tinha uma parceria com o América de Belo Horizonte nas escolinhas. Então a camisa é a mesma do América. Às vezes você tá vendo um menino que tá indo treinar, tá pensando que é americano. Não, é nego velho, não é nego novo, não. Tô falando sério. Mas essa camisa é do Bela Vista, do Bela Vista de Corvelo, Bela Vista de Sete Lagoas. Você acredita que Mas, essa camisa da América do Não, mais bacana, mais usa. Mas pergunta se é. Eu pergunto pros caras, você é pergunta se americano mesmo? Sou. Eu vou fazer o seguinte, Jean, eu vou começar agora a tirar foto dos caras, vou mandar no seu WhatsApp e no WhatsApp do Vanberto. Aqui, ó. Aí depois você mostra. Se você tirar 30, de 30... Não, mas 30 não, né, Vanberto? Não, 30. Pô, vai. 21 Aí também do não, alternativo. não, eu vou tirar 21, eu vou tirar 21 10. fotos. Tira 21 fotos que eu pago almoço, janta no gauchão uma semana pra você. Eu vou tirar e vou mandar para vocês de 10. Que eu tenho certeza que tem 10 americanos em Sete Lagoas. Tá bom? Se for foto, eu pago um dia de almoço e janta. Eu vou mandar para você e pro Jean. Você vai ver então. Então, quem que é americano aqui, gente? Vamos lá. Aí eu conheço um amigo meu, Breno, por exemplo, casado com a Natália. Ele falou comigo desse Breno lá no Sacode, ele só falou Breno. Não, mas o resto eu não pergunto o nome, não. Dominic 2. Tem muito americano aqui. Quem foi? Meu tio. Quem? Como é que chama? Falem 3. Não, Acabou, não. Ó, deixa eu te falar. Tá marcado aqui. Tá bom? Eu vou tirar foto, ainda vou fazer. Ó, Vanberto Teixeira e Jean. Tô aqui, ó, comprovando para você seu nome, seu bairro. Você é americano mesmo? Sou. Ô, Jean, depois faz um recorte. É mais fácil cair um elefante que agora aqui, ó, do que a gente achar 10 americanos. Não, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos na área lá de fora, no estúdio lá de fora, nós vamos marcar daqui um mês e meio, nós vamos fazer uma resenha aqui sábado, ao vivo, aí nós vamos ver quantas fotos... Ou então, sabe o que eu vou fazer? Além de eu tirar a foto, eu vou pegar o nome do cara, o telefone dele, e aí nós vamos trazer eles aqui, trazer os 10 aqui, sentar e trazer o Vanberto. Já mudou para 10, porque eu queria 21 sentados. Não, você falou 21, eu tô falando 10. Você está falando que não tem 10. Então nós vamos trazer os 10 aqui, vamos fazer um podcast com eles, para fazer um estudo, né? Por que eu sou americano? Você nasceu com algum problema? O que é? O presidente do América, Alencar da Silveira Júnior, ele falou assim comigo, Vanberto, a gente vindo de helicóptero lá do São João del Rei. Eu, ele, o Arles Quarante do Ilho, de São João del Rei para BH, para o aeroporto da Pampulha. Cara, a minha votação é basicamente a torcida do América. Aí eu fui pesquisar a votação dele. Era 40 mil a 60 mil. O América, em Minas Gerais inteira, é a votação dele. 40 mil, 60 mil. No Brasil inteiro, você vai pegar Minas Gerais e tem alguns, né, que vão trabalhar e tal, que são de Minas Gerais.
Aí se você pegar proporcionalmente, aí você vai pegar 40 mil, que é a média de votação dele, 40 mil. Aí você vai dividir por mais de 5 mil municípios. Olha quantos americanos que tem em cada cidade. Faz a conta. Mas isso é porque é a população que mora acima dos 90, né? É. Que povo que chega Não, aos 102 anos. se você parar para E a pensar... maioria que vota, se você fizer também esse estudo, é de 60 a 70 anos, são os torcedores da América, meu amigo. Mas se você parar para pensar, no caso da política, ela é muito ingrata. O Cruzeiro, por exemplo, ele não tem um representante do Cruzeiro mesmo, igual teve na época o Zezé Perrella, igual teve meu pai como vereador em Belo Horizonte. Não tem mais. Uma pessoa que se identifica mesmo com o Cruzeiro. Mas no o caso do Atlético tem. Caixa hoje, né? O Atlético tem. O Atlético fez prefeito, deputado estadual. O Atlético fez muita gente que é identificado. Mas fez o Marques, que foi igual cheque sem fundo também, né? Mas, né? Foi e voltou rapidão. O Marques nunca foi político, né? A verdade é essa. Ele foi como ídolo, né? Pra mim, política é Calil. O cara abriu o verbo, ó. Quem comprou o Cruzeiro é doido, é apaixonado. Nós ficamos 40 anos sem ganhar nada e discutindo de igual para igual. O maior presidente da história do Atlético, Alexandre Calil. Se a torcida do Atlético tiver um pouquinho daquilo que eu te falo, gratidão, esse é o cara do Atlético. E dava cara a tapa, né? Esse é o cara do Atlético. Era O problema é que o torcedor do Atlético, ele foi ingrato um pouco, porque chegou lá o Menin com muito dinheiro, então o Calil já não servia mais. Mas o maior presidente da história do Atlético, Alexandre Calil. Para mim era dupla boa, Calil e Zezé Perrella. Isso. Os dois brigavam, mas Exatamente. chegava final de semana, estava lá no bairro de Lourdes tomando uísque. Exatamente. Obrigado, viu? Muito obrigado. Finalizamos mais um podcast e fique esperando aí, viu, gente? Pode esperar que vai ter essa resenha aí, resenha dos americanos. Não tem 5!